pessoal trabalhando aí, finalzinho da seção 16.7, algumas aplicações, tá bom? Então o autor traz o seguinte, ó, outra aplicação de integrais de superfície ocorre no estudo de fluxo de calor. Suponha que a temperatura em um ponto XYZ, aqui, de um corpo, não é isso? Seja U de XYZ. Então, o fluxo de calor é definido por esse campo vetorial aqui, F igual a menos K. Isso aqui é o gradiente, não é isso, do U aqui. Tá? Esse K é chamado de constante de condutividade da substância. O interessante, olha lá, que a taxa de transmissão de calor através da superfície S, então olha a aplicação aqui, é dada por essa integral de superfície. Ok? Então, essa integral de superfície vai representar essa taxa de transmissão de calor através da superfície. Tem um problema aqui, ó. A temperatura U de uma bola metálica é proporcional ao quadrado da distância do centro da bola. Determina, então, aí, ó, a taxa de transmissão de calor através de uma esfera S de raio A e centro no centro da bola. Então, basicamente, a gente tem que trabalhar esse tipo de integral de superfície aqui, tá bom? Então, primeira coisa, a gente precisa descobrir a função U, que é a função da temperatura, não é isso? Dada a temperatura U, qual que é essa temperatura? O problema diz que é proporcional ao quadrado da distância ao centro da bola. Então, proporcional C a distância ao quadrado, né? O quadrado da distância. Então, a distância, x ao quadrado, y ao quadrado mais e ao quadrado, que trata-se de uma esfera, e isso é ao quadrado da distância, não é isso? Então, essa função temperatura aqui é dada por isso aqui. Podemos simplificar aqui, tá? Vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Ok? Porém, a função aí do fluxo, né, de calor, ela é dada por menos k vezes o gradiente de U. Então, a gente precisa encontrar o gradiente de U e multiplicar por menos k. Tá certo? Então, F vai ser igual a menos k, que multiplica. Quem é o gradiente dessa função U aqui? Então, o gradiente vai ser o del G, del X, I mais del G, del Y, J mais del G, del Z, K. Tá certo? Então, vai ser essa função vetorial aqui, ó. Ou seja, pega-se a função, né, isso faz a derivada em X, I mais a derivada em Y, J vai representar nisso, o Y do vetor, né, no caso, e del G, del Z, K, e representaria o Z do vetor, né, a coordenada Z. Então, a gente teria isso aqui, ó, F vai ser igual a menos K, que multiplica. Derivando isso aqui tudo em X, nota, o Y e o Z zeram, o C é constante, permanece, então fica... vou colocar essa constante aqui e vou fazer só essa parte de dentro, tá? Porque a constante vai aparecer para todos. Então, derivando isso aqui em relação a x, 2xi, tá bom? Derivando esse aqui em relação a y, vai ser 2yj. E derivando isso aqui em relação a z, 2zk. O c, como ia aparecer em todo, já ficou fatorado ali, em evidência, tá? Então, a função vai ser menos k vezes c. Nota que tem esse 2 em cada um, a gente pode tirar também. Então, menos 2, colocar aqui, menos 2k vezes c, e colocar só as coordenadas vetoriais aqui, x, y, z. Certo? Então, o que a gente precisa saber para calcular essa transmissão de calor, não é isso? Taxa de transmissão de calor, é justamente fazer a integral disso aqui que a gente acabou de calcular. Tá bom? A gente calculou isso. Nota que isso aqui é integral realmente, né? Só colocou o K em evidência aqui. E isso aqui é integral de superfície. Tá certo? Então, vamos lá. Então, na verdade, a gente precisaria só calcular a integral de superfície disso. Seria um F
ds sobre s. Note que para calcular essa integral, você pode fazer um fn, se você tem um vetor normal unitário, você pode colocar aqui, tá bom? Que o efeito, então, vai ser o mesmo, tá? Note que embutido aqui a gente também calcularia e descobriria o vetor normal, tá? Aqui a gente tendo um vetor normal unitário, então a gente pode trabalhar já dessa maneira. Então, calculando essa integral, isso aqui é constante, não é isso? Então, a gente pode colocar assim, ó, menos 2kc constante, não é isso? Integral, a nossa função vai ser x, y, z. E o normal, esse normal, a gente está, esse vetor normal em relação à superfície, que é uma esfera de raio A. Esse normal a gente já trabalhou em aulas anteriores, ou no livro, se você também voltar aí algumas páginas, algumas seções, você vai ver a demonstração de que o vetor normal de uma esfera ele é proporcional ao vetor posição. E a proporcionalidade é 1 sobre o raio, tá? Do próprio vetor posição. Então, vou colocar aqui, ó, esse é o vetor posição, IJK, né, esse XI, YJ e ZK, e a taxa e a constante de proporção é 1 sobre o raio. Então, esse é o vetor normal. Então, a gente pode colocar ele aqui, ó, colocar só as coordenadas x, y, z, e a gente vai ter um ds sobre s aqui. Isso aqui é constante, a gente pode trazer para fora, menos 2kc sobre a, e a gente vai ficar com essa integral aqui. XYZ ds sobre s. Ok? Menos 2kc sobre a. Agora o detalhe. Esse produto aqui, olha lá, x vezes x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais z ao quadrado. Ok? Só que isso aqui é igual ao raio ao quadrado. Isso aqui a gente está fazendo uma expressão na esfera, não é isso? A gente está fazendo uma equação da esfera aí. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado é igual ao raio ao quadrado, né, dessa esfera centrada na origem. Então, na verdade, eu vou colocar aqui, mas na outra etapa aqui, a gente já substitui isso aqui por a ao quadrado, tá bom? Então, vai ficar assim, ó, menos 2kc sobre a ao quadrado ds sobre s. Esse a é constante, a gente pode passar aqui para fora, menos 2kc ao quadrado sobre a ds sobre s. Ok? Simplificando esse a com esse a, então menos 2kca, ok? E essa integral aqui. Um detalhe, essa integral aqui, uma função aqui vai ser 1 unitário, tá bom? Ela vai representar somente a área da superfície, tá? Superfície. Também isso foi visto lá atrás, em alguma seção aí para trás, tá bom? A área superfície, no nosso caso aqui, da esfera, tá bom? Esfera, ok? Então, a gente pode fazer assim, menos 2kca, a área da superfície da esfera, 4πr, o nosso r é a, no caso, 4πr ao quadrado, tá certo? Por fim, multiplicando aqui e simplificando, então, multiplicando o que for preciso, é necessário, né? Então, menos 2 vezes 4, menos 8, k, c, a vezes a ao quadrado, a ao cubo. Opa, então, isso aqui representa a nossa resposta, tá bom? Menos 8kc ao cubo. Então, isso aí representa a taxa de transmissão de calor, tá certo? Sendo que o K é uma constante aí de condutividade. O C representa uma outra constante qualquer, que a gente encontrou aí no sistema. E o A é o raio dessa esfera, ok?